Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando a nossa aula do grupo VIP, né, das pessoas que estão se preparando para o concurso que vai acontecer agora em 2024, né, em julho, dia 14, a princípio, dia 14. E a gente vai, então, hoje falar sobre o Estatuto do Servidor Público aqui de Passo Fundo. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está nos assistindo agora, né, beleza, quem não está, quem vai assistir essa gravação também, né, prestem bem atenção, estudem, vejam, hoje eu postei nas minhas redes sociais, postei aqui um vídeo no grupo para vocês, para algumas dicas de estudo, né, não existe milagre, existe apenas estudo. Lembrando, e eu acho que é uma coisa até hoje, né, o Antônio falou, mandou uma mensagem, eu achei bem legal, né, que pessoas que fizeram concursos, né, em outras cidades chegaram à conclusão que estava muito fácil, que na verdade, se eles tivessem estudado um pouquinho, né, seria suficiente. Como eu falei para vocês, a minha turma, né, a turma que eu entrei, a turma que eu entrei na prefeitura, todos os que passaram foram chamados, todos. Então, quem atingiu naquele momento, claro, era outra situação, mas por que não pode se repetir, né? Todos os servidores, todos os agentes que fizeram para agente de trânsito, que atingiram a média, que não ficaram no ponto de corte, eles entraram como agente de trânsito, foram 43 na época, lá em 2004, lá em 2004. Então, por que não pode acontecer agora? Então, vamos pensar que é uma grande oportunidade para todos vocês. Lembra que eu falei para vocês numa aula, não lembro se foi numa aula, uma gravação, que a demanda de agentes de trânsito vai aumentar muito nos próximos anos. Eu sei que agora são só 7 vagas, mas eu digo para vocês, não vai ficar só nessas 7 vagas. Por quê? Porque nós temos uma projeção nos próximos 2 anos, no mínimo de mais 10 agentes que vão se aposentar, fora o que pode acontecer, de passar em outro concurso, outras coisas que possam acontecer. E, além disso, tem uma lei que está no Senado, né, um projeto de lei, que, se os agentes de trânsito passarem a pertencer à segurança pública, todos os agentes podem se aposentar com 25 anos de casa, né, de trabalho. Isso significa que a Guarda de Trânsito de Passo Fundo iniciou no ano de 2000. Então, 2025, mais ou menos uns 50% dos agentes que estão hoje ativos podem estar se aposentando no ano que vem. Então, isso é algo que pode acontecer. Então, eu vejo aí uma grande oportunidade. Então, vamos iniciar agora, né, eu trouxe alguns apontamentos sobre o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto do Servidor Público, ele é uma lei complementar, né, de 2008, e que trata dos nossos direitos e deveres. Ele, junto com a lei orgânica, que a gente já viu algumas coisas, né, da lei orgânica do município, eles, na verdade, fazem toda a gestão da parte pessoal, né, da prefeitura. E, claro, obedece sempre a uma legislação federal, que é a Constituição Federal, né? Nunca o município pode ir contra qualquer coisa federal e nunca pode ser alterado algumas competências. Mas, dentro desse regime, então, que seria como vocês conhecem, quem tem carteira assinada é regido pela CLT, né? A Consolidação de Leis Trabalhistas, né? CLT. E essa CLT lá diz todas as regras, né? Quando aumenta o salário, enfim, todos os direitos e deveres do trabalhador brasileiro. O Estatuto do Servidor Público significa que o servidor, ele não é regido pela lei trabalhista federal. Ele é regido por um regime próprio, que é o estatuto. Por isso que a gente fala que o servidor é estatutário, né? Não sei se vocês já ouviram essa palavra. Aí, geralmente, para nós é uma coisa comum, né? Para quem é servidor é uma coisa comum. Você é estatutário ou você é CLT?
Isso é uma coisa comum que nos perguntam. Por quê? Porque são regras diferentes. São vantagens, cada uma tem o seu lado bom, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, mas são regimes diferentes. Então, tudo que rege a vida desse servidor está aqui nesta lei, tá? Então, aqui que diz quando pode tirar folga, quando que não pode, quantas faltas pode ter, tudo isso. Hoje eu trouxe algumas coisas, né? Não trouxe muitas vantagens, eu trouxe muito a questão da vacância, né? Que a vacância é quando uma vaga surge, né? Vacância, e quando se entra, né, na prefeitura. Então, a gente vai falar muito disso hoje. Então, a lei diz que essa lei complementar institui o regime jurídico, né, dos servidores públicos do município, e para efeitos desse estatuto, por isso que a gente fala que é um servidor estatutário, né, então, o servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Guardem esta frase, ó, investida em cargo público. Isso cai muito em questões, muito, investida em cargo público. O que é o cargo público? É um conjunto de atribuições e responsabilidades na estrutura organizacional, né, de uma prefeitura, que devem ser aí cometidas, então, a um servidor, que ele deve ter, né, muito bem claro esses direitos. Não pode dizer assim, eu não sabia. Nenhum servidor empossado, depois a gente vai falar um pouquinho da posse. Deixa eu ver se alguém entrou, que eu não consigo aceitar aqui. Não veio mensagem. Então, assim, nenhum servidor, né, ele pode alegar, por exemplo, eu não sabia disso, e não pode. É que nem lei de trânsito, né? Lei de trânsito, a pessoa, quando se habilita a ser, quando ela vai ter a carteira de motorista, né, vai se habilitar, ela sai na rua, comete uma infração, ela não pode dizer eu não sabia. Não, ela sabia o Código de Trânsito. A mesma coisa vale para o Estatuto do Servidor, tá? Então, é uma coisa que todo o servidor público deve conhecer muito bem para saber o que tem e o que não tem direito. Os cargos públicos, então, são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em lei regulamentada, e são criadas por lei. Olha que eu vi, olhando algumas provas, que agora essa semana eu vou compartilhar com vocês, eu estou dando uma pesquisada, fazendo aí umas conjunções, e quero ver se faço uma aula só de questões, então eu estou juntando aí as questões, e eu vi muito, principalmente na Fundatec, perguntas uh, nesse artigo. Que aí o que eles colocavam? Eles colocam algumas palavras diferentes, né? E a pessoa às vezes não se dá conta. Então, assim, tinha uma questão que dizia: é bem esse texto, os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em lei, parará, são criadas por decreto. Ali onde está escrito lei, dizia decreto. Anulava a questão, gente. Por quê? Porque não é por decreto, não é por portaria, que são dispositivos legais. Então, aí, só essa palavra, se vocês não lerem com atenção, né, essa questão, vocês podem errar uma questão. E uma questão, assim, como nós tivemos ali 1.200 e poucos inscritos, uma questão vai fazer grande diferença, né, entre você conquistar o sonho de ser servidor ou não. Então, por isso tem que prestar muita atenção. Então, cargos públicos só podem ser criados por lei. Por lei. Alguém mandou mensagem, gente? Peraí. Eu vou ter que sair para poder liberar a Kelly. Peraí. Permitir. Deixa eu só ver se tem mais alguém. Sejam bem-vindos. Permitir que todos, tá? Deixa eu mandar aqui. Peraí que tem uma tentando entrar aqui. Peraí. Só um minutinho. Vou botar aqui. Entrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se já entrou aqui, que eu vi que tem pessoas que mandam mensagem. Não.
Deixa eu só responder aqui. Se der uma mensagenzinha, eu volto. Agora deu. Alguém chamando aqui, alguém para participar. Engraçado, não está aparecendo para mim aqui. Vamos ver se a pessoa tenta entrar depois. Vamos voltar. Aqui. Então, a gente está ali na lei complementar, né? Estava falando. Então, essa questão da lei, tá? Todo cargo público, ele só pode ser criado por lei. Então, se tiver. Eu vi duas questões já de provas aplicadas em concurso, que a banca só mudou ali, colocou decreto, e as pessoas caíram, porque o texto era o mesmo, só mudava a lei por decreto. Só que para criar um cargo público tem que ser lei. Por quê, pessoal? Já pensou se fosse qualquer decreto? Porque a lei tem que ir para a Câmara de Vereadores e tem que ser aprovado. Já pensou? Sou prefeita e crio um cargo, né, para algum familiar meu trabalhar e não passa pela Câmara de Vereadores. Então, por isso não é permitido decreto, nem portaria, nada. Porque o governo, né, o prefeito, ele vai pedir para criar aquele cargo, mas vai passar pela Câmara de Vereadores que vão aprovar este cargo. E aí sim se abre concurso para para preencher essa vaga. Mas se não for por lei, não é. Então, prestem bem atenção nessa questão da legislação, tá? Deixa eu só ver aqui. Engraçado, tá aparecendo aqui para mim, agora eu tô tomando um baile. Eu que mudei de. Deixa eu entrar de novo. Eu mudei de ferramenta, como a gente se acostuma mal, né? Aqui, deixa eu voltar. Aí, deixa eu ver se está aparecendo. Aí, apareceu. Então, ali, continuando a leitura, no artigo 5º, então. Primeiro, as atribuições e responsabilidades dos cargos de provimento. Provimento, tudo que entra. São como que o servidor entra, né, para o cargo. E vacância quando ele sai. Então, isso vão decorando, porque isso cai bastante também, pelo que eu vi. Então, o provimento efetivo ou em comissão são identificados e organizados na forma de lei que disciplina as carreiras dos servidores públicos municipais. Então, tudo que for de disciplinar, de regular, questão do estatuto, né, do servidor, é só mediante lei, tá? Não tem outra maneira. Servidor público, o servidor, agora a pessoa pediu de novo, deixa eu voltar lá. Peraí. Aqui, permitir. Aí, deixa eu voltar. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, acho que agora todo mundo entrou. Vamos lá. Então, eu estava falando, né? Então, só pode ser criado cargo público mediante força de lei. Lei que passa pela Câmara de Vereadores, inclusive com aprovação. Então, o servidor público, né, que está aí regido nesse estatuto, que é o que regula toda a nossa vida profissional, ele se divide em dois: cargos de comissão, que são nomeados, né, para cargos de coordenação, de chefia, e indicados pelo prefeito. Não tem estabilidade, ou seja, a qualquer momento ele pode ser exonerado, a pedido ou não. Então, se a prefeitura contratou alguém como cargo de comissão para ser coordenador num determinado estabelecimento, dali um mês,
a prefeitura, a administração entendeu que ele não estava cumprindo os requisitos. Ele não tem que receber explicação nenhuma. A qualquer momento, o prefeito vai lá e publica uma portaria dizendo que o fulano de tal foi exonerado. Pode ser a pedido, ele pode pedir, ou a pedido do bem da, da prefeitura. Então, comissão são os famosos CCs que falam, cargo comissionado, cargo em comissão. E ele está diretamente ligado à vontade política. Mudou a administração, muda-se as cartinhas, né? Muda-se as pessoas. Então, ele nunca tem estabilidade. Então, ele é um servidor público? É um servidor público, mas ele não tem essa estabilidade. Já o servidor efetivo é o que vocês estão procurando ser. Então, ele tem o provimento, ele tem a entrada na prefeitura através de um concurso público. Este cargo tem que ter uma lei que cria esse cargo para ter o concurso. Então, não adianta eu dizer que eu vou contratar advogados para a prefeitura se não tem o cargo advogado da prefeitura instituído. Então, o provimento dele é por concurso público e ele só vai ter efetividade, né? Ele vai ter estabilidade após o estágio probatório. O estágio probatório, gente, é 36 meses. Gravem esse número, são 3 anos e 36 meses. Então, você entra na prefeitura, você faz o concurso, passa todas as etapas, beleza. É nomeado, toma posse, e aí você vai ficar, digamos, sendo observado por 3 anos. Nos primeiros 3 meses, você não é feito nenhuma análise, doutor, tu só vai aprender por 3 meses, vai fazer o curso, vai ir para a rua, vai começar a trabalhar, aprender e tal. Depois de 3 meses que você está trabalhando em exercício, aí começam as avaliações do estágio probatório. Aí tem uma equipe, que geralmente é da própria secretaria, que vai avaliar vários itens lá, que isso a gente vai falar numa outra aula, tá? Mas que vai avaliar toda questão, né, de pedra, né? As iniciais é pedra, então é o profissionalismo, a sua idade, né? Se você vai no horário trabalhar, enfim, uma série de itens. E depois de 3 anos, então, daí a cada 6 meses tem essas avaliações, passando, né, dentro da média, você vai, então, de fato, ser servidor público. Nesses 3 anos, tá? Nesses 3 anos do estágio probatório, se for mulher, engravidou, teve filho, pegou a licença, que a gente vai falar numa outra aula, licença maternidade. Bom, ela pegou, né, a prefeitura, ela dá 3 meses, aí você pode pedir para prorrogar por mais 3, então são 6 meses. Bom, então o estágio probatório dela vai ser prorrogado por mais 6 meses, entenderam? Então, o tempo que você ficou parado, digamos, só conta esse estágio probatório você trabalhando. No momento que você pega licença saúde, né, atestado, você pega licença luto, por exemplo, quando um pai, uma mãe, né, um esposo morre, são 8 dias que você tem direito a usufruir. Esses 8 dias, então, vai colocar para frente o teu estágio probatório. Também, todas as licenças, né, que você tem direito, sim, mas prorroga o teu estágio probatório. Então, são 3 anos efetivos, trabalhando. Então, se pegar um dia de atestado, um dia a mais você vai ter que trabalhar para cumprir esse estágio probatório, tá? Tudo inicia com a nomeação, a posse e o exercício. Gente, essas palavras vocês têm que entender, são palavras que podem cair em vários contextos, tá? Então, essas palavras, a gente tem que saber muito bem a ordem para não se confundir nas questões, tá? Então, eu trago aqui, acho que fica mais fácil, ó. Você passou no concurso, passou em todas as etapas. É a partir daí que esse estatuto começa a regir a sua vida. Você, primeiro ato, é uma nomeação. Como que acontece essa nomeação? O prefeito vai emitir um documento, que é uma portaria, que vai sair no Diário Oficial da Prefeitura, dizendo
nomeamos, né, chamamos para tal, concurso público tal, conforme o edital, nomeamos fulano de tal como agente de trânsito. A partir do momento que foi publicado no Diário Oficial, eles não mandam correspondência para vocês, viu? É tudo via público, publicação, né? Não vai assim um e-mail dizendo, você passou no concurso. Não, não vai. Você vai ter que ficar monitorando, né, todas as publicações oficiais da prefeitura. Lá sai, então, a nomeação. Você tem 30 dias para tomar posse. Nesses 30 dias, você tem lá exames para levar, né? Tem uma série, eles dão tudo, uma listinha de exames, de negativa na questão de quem vota, né, o comprovante de votação, inclusive cuidem essa eleição de outubro, quando vocês forem, guardem muito bem aquele comprovante. Se vocês não forem votar, peguem a justificativa, vocês vão precisar para a posse de vocês, tá? Documentação, então, a documentação, exames, né, enfim, tudo para que você tenha uma ficha funcional. E você tem 30 dias para isso. Aí é marcado lá, então, 30 dias depois, a posse. Se você foi nomeado, não se manifestou, não apareceu, não viu, não sabia, passou-se 30 dias e essa nomeação se torna sem efeito, porque você não é servidor. Essa nomeação não te dá o direito a ser servidor. Mas, após, então, se você nesses 30 dias tomou posse, aí sim, aí você passa a ser servidor. Aí você já, né, tem o direito de usufruir de tudo isso que a gente está vendo aqui no Estatuto. Mas é o seguinte, você tem, no mínimo, isso está lá na lei escrito, 10 dias para entrar em exercício. Ou seja, assumiu, beleza, servidor, vai ter um número de matrícula, vai ter tudo, né, assinou lá e tal. Dali, tu tem 10 dias para começar a trabalhar, para se apresentar lá na secretaria e começar a trabalhar. Pode ser prorrogado por até 30 dias, mas tem que solicitar, não é automático. Então, se você não se apresentou no 11º dia, já sai 10 dias, né, fechou 10 dias, já sai que você foi exonerado, porque você tomou posse, já seria servidor público e teve que sair. Então, lá na lei diz 10 dias para tomar posse, pode ser prorrogado por 30 dias, mas tem que solicitar, tá? Então, aí que vocês vão ter que cuidar muito bem. A partir do momento que sair ali, né, as informações e tudo mais, vocês vão ter que cuidar. Deixa eu ver se está aparecendo ali. Vão ter que cuidar muito bem as publicações, tá? E aí, se você não fizer isso, não entrar em exercício, não se apresentar para o trabalho nesses 30 dias que você solicitou, você pode ser exonerado, tá? Pode ser exonerado. E aqui, então, você é servidor público. A partir do momento que você foi chamado, né, já tomou posse e vai entrar em exercício, você é servidor público, já está recebendo salário, enfim, tudo aqui. Então, é importante cuidar esses detalhes. Aí, aqui tem uma questão, ó, que é uma outra banca que fez para a Câmara de Vereadores, e eu trago para vocês aqui. Tá? É objetivo, mas acho que é importante a gente ver. Ó, considerando a lei municipal 2003-2008, que é o Estatuto do Servidor Público do município, sob a posse, analisar os itens abaixo. Tá? Só o ato da posse. Então, a posse é o ato pelo qual a pessoa é investida no cargo público. Aí eu estou na dúvida. Bom, vamos ver, né? A princípio, sim, vamos ver. A posse deverá ser verificada no prazo de 30 dias contados da publicação oficial do ato de provimento. Aí vocês me dizem, bom, posse é o ato pelo qual a pessoa é investida no cargo público. Quer dizer que a pessoa começa a trabalhar e se torna um servidor público? Beleza, confirmado. A posse deverá ser verificada no prazo de 30 dias contados da publicação oficial do ato de provimento?
Sim, como a gente viu que tem 30 dias entre a nomeação e a posse. Então, os itens corretos são. Qual vocês acham que é? Vocês acham que as duas questões estão? Vamos ver. Vamos ver o B aqui, ó. Somente o item 1 está correto? Não, porque é 30 dias. Somente o item 2? Não. Os itens 1 e 2 estão incorretos? Não. O correto, então, nessa questão é a letra A. Os itens 1 e 2 estão corretos, porque a posse, sim, é a pessoa investida no cargo público, e a posse deve ser verificada, então, no prazo de 30 dias. Nomeou, 30 dias para tomar posse, tá? Então, essa é a regra. E a letra A é a resposta. Provimento versus vacância. Gente, isso tem muita questão sobre isso. Provimento, a forma de entrada, nomeação, investidura em cargo público. Então, é como tu entra para a prefeitura. Vacância é quando tu sai do cargo, quando tu tem demissão, exoneração, aposentadoria, falecimento, que até eu trouxe os detalhes disso lá nessa segunda aula, que depois, se vocês tiverem tudo bem, a gente vai seguir o baile aí, tá? Então vamos lá. Provimento, forma de entrada, nomeação, tá? Vacância, quando você sai do cargo, você é demitido, exonerado, aposentadoria, falecimento, tudo mais, tá? Provimento entra, vacância sai. Esses são conceitos principais. Aí o provimento, quais são os tipos de provimento? Como você pode entrar por um cargo público? Tem essas palavrinhas que a segunda aula eu trouxe todas elas para a gente ver uma a uma, porque são palavras diferentes do nosso cotidiano, que a gente talvez não tenha tanto entendimento e são importantíssimos, porque sempre tem uma questão que cai isso, olha só. Lá no artigo 10, então, diz, os cargos públicos serão providos. As pessoas entrarão para os cargos públicos por nomeação, reintegração, reversão, aproveitamento, readaptação, recondução e promoção, tá? Essas são as formas de provimento, eu já preparei uma aula ali para falar sobre um por um. Requisitos para ser um servidor público. Aí a gente tem que observar muito bem, porque tem questões que vão tentar enrolar vocês. Uma palavrinha, uma omissão de uma palavra, e aí a gente tem que ver sempre qual a resposta mais completa. Qual a resposta que tem mais fatos positivos, tá? Então, olha lá. São requisitos para o provimento em cargo público. O que é provimento em cargo público? São requisitos para você ser um servidor público, para você entrar para a prefeitura, né? Provimento, entrar. Então, o que nós temos de requisitos? Primeiro, ser brasileiro nato, ou seja, nascer aqui no Brasil, ou, olha as brechas, ó, gente, ou naturalizado. Então, aí pode ter uma questão lá que faça nos confundir. Ah, o fulano nasceu na França, mas veio para o Brasil e tal, e foi naturalizado. Ele pode ser servidor público? Sim, ele pode ser servidor público. Além disso, ó, ou ser estrangeiro com igualdade de direitos, nos termos em que dispuser a legislação específica. O que quer dizer isso? Que tem alguns convênios, né? Convênios, agora me fugiu a palavra, a gente tem com alguns países em que a gente tem igualdade de direitos. Então, também pode. Então, se tiver lá uma questão assim dessas de certo ou errado, estrangeiros não pode ser servidor público? Depende. Aí está errado, porque eu não posso afirmar que não pode, porque eu não sei da situação dele. Então, essas vocês já podem eliminar. Então, pode sim ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda estrangeiro com igualdade de direitos. Então, vocês vejam que só nesse item 1 aqui, quanta questão dá para fazer, e vou dizer para vocês, e muita gente entra na onda deles. Por isso tem que prestar muita. E outra coisa, ó, o que muda aqui é o ou, ó. Ser brasileiro ou naturalizado. Ó, ser estrangeiro, ou com igualdade de direitos, né? Então,
ou estrangeiro com igualdade de direito. Então, também entra a questão do português, e isso pode nos confundir. Tá? Então, preste atenção. Então, na verdade, todo mundo pode ser servidor público. Pode ser quem é brasileiro nato, quem é naturalizado e ainda estrangeiro com igualdade de direito. Todos podem. Ter completado 18 anos de idade quando da posse. Bom, eu fiz o concurso, eu tinha 17 anos, né, digamos, hipoteticamente, tinha 17 anos. Posso fazer o concurso? Pode, teoricamente, pode. Se acontecer, pode fazer. Só que no dia da posse, lembra que foi nomeado, tem 30 dias para tomar posse, neste dia tem que estar com 18 completo. Ah, vai fazer 18 no próximo dia. Não pode. A lei é muito clara. Vai ser lançada a nomeação, tem 30 dias para assumir. Nesses 30 dias você tem que estar apto, você tem que ter 18 anos. Estar em gozo dos direitos políticos, por isso que eu disse para vocês, importantíssimo guardar agora na eleição de outubro o comprovante de que você votou, ou já procurar o da outra eleição também, tá? Importantíssimo. Então, quem está com os direitos cassados, quem não votou nas últimas eleições, vai ter que ir lá no cartório se acertar, pagar multa. Por quê? Porque você vai precisar de uma negativa do cartório eleitoral dizendo que você está ok, que você votou, enfim, pagou o que tinha que pagar e tudo mais. Estar kits com obrigações militares, né, e eleitorais. Na verdade, essa parte que acho que eu li errado, direitos políticos, então é que você não tem nenhuma suspensão, nenhum processo, né, que te impeça de ser candidato. Por exemplo, tem aqueles políticos, tá, que se envolveram no Lava Jato, por exemplo, que estão em julgamento lá, eles estão impedidos dos direitos políticos, eles não podem fazer concurso público em nenhum órgão do país. Eles estão impedidos, tá? Então, é isso. Estar kit com obrigações militares eleitorais, então os meninos têm que ter lá a carteirinha de militar, que prestou serviço, ou que não prestou, enfim, eu esqueci o nome lá da carteirinha, e também essa questão eleitoral. Prova de aptidão exigida para o exercício do cargo, no caso dos agentes de trânsito, é a prova de aptidão física e psicológica, né? Então tem que fazer os testes, conforme está no edital, ter atendido as condições especiais prescritas na lei que trata das carreiras dos servidores para determinados cargos. Não é o cargo de agente de trânsito, porque, na verdade, o agente de trânsito foi colocado no edital que o curso é após assumir, né? Mas, mesmo assim, precisa ter o curso para ser agente, né? Para ter uma matrícula e poder multar, que é fiscalizar, na verdade. Tá? Então, mas tem alguns cargos que tem lá, tem que ter curso de português para ser professor de português, obviamente, né? Tem que ter curso disso. Então, eles podem solicitar. E ter se habilitado previamente em concurso para provimento efetivo. Então, você tem que fazer o concurso público. Só não faz concurso público, lembra que eu falei que tem, então, 2 tipos de servidor, de comissão e o efetivo. O de comissão não precisa concurso, mas ele não tem estabilidade e, em qualquer momento, o prefeito pode tirar ele. E o concursado, ele tem que vir, né, o efetivo, ele tem que fazer um concurso público e passar por todas as etapas. Então, essas são as maneiras de entrada. Vamos ver uma questão aí? Essa questão aqui, então. Assinale a alternativa correta com base no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Passo Fundo. Vamos ver lá. Ao entrar em exercício, então, passou, você teve a nomeação, 30 dias após a posse, e você teve 10 dias para entrar em exercício, ou prorrogados por mais 30, né? Então, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório. Até aí tá ok. Pelo período de 2 anos. São 2 anos? Deixa eu ver as carinhas de vocês aqui. Eu falei antes ali. É 2 anos o estágio probatório? Acho que não, né? Acho que aí tem alguma coisa errada. Porque são 36 meses, são 3 anos. Então, essa aí tá errada já. Qual então, 2 anos aqui já está errado. Não precisaríamos ler. Se tivéssemos na hora do concurso,
a gente tem certeza que o estágio probatório é só 2 anos, nem perde tempo, mas aqui vão perder, porque aqui a gente tem que olhar tudo. Durante o qual sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especial com vista à aquisição de estabilidade. A segunda parte até que está ok. No entanto, o que deixa errado essa questão é os 2 anos, são 3 anos, tá? Então, essa não é porque a gente tem que assinalar a correta. B, o servidor que não entrar em exercício dentro do prazo estabelecido nesse estatuto será sumariamente exonerado do cargo público. Então, lembra aquela tabelinha que eu coloquei? Nomeação, posse e exercício. Aquele que tomou posse já é servidor, se ele não assumir como, não começar a trabalhar em 10 dias ou solicitar prorrogação por até 30 dias, ele vai ser exonerado? Sim, porque ele é servidor público. Então, essa aí, pelo que eu vejo, está certa. A exoneração do servidor público se dará a pedido do servidor? Pode sim, o servidor pode solicitar a sua exoneração. Vedada a exoneração de ofício? Mentira, mentira. Então, essa vedada está errada. Por quê? O que ele está dizendo aí? Que o servidor pode ir para a rua, né? A pedido, sim, eu posso ter passado em um outro concurso e solicitar, eu quero que que a prefeitura me exonere. Mas está dizendo ali que é vedada a exoneração de ofício, ou seja, a prefeitura não pode exonerar ninguém. Mentira, errado. Por quê? Pode ter lá esse servidor pode ter cometido uma falta, um crime, alguma coisa, ter transitado e julgado, e a prefeitura pode sim, de ofício. O que é de ofício? De ofício é que parte da prefeitura, do poder executivo, fazer aquele ato. De ofício, ele faz automaticamente, ninguém precisa provocar para que aconteça. Então, está errado. E a última ali, deixa eu só descer para eu poder ler aqui. Então, essa C está errada. Ao servidor ocupante de cargo de provimento, lembra provimento entrada, em comissão. Então, é aquele servidor CC que não tem estabilidade. Então, ó, provimento em comissão significa que é aquele que o prefeito pode colocar para a rua a qualquer momento, ou ele pedir, e ele não tem estabilidade. E ele só tem cargos, o CC, né, o cargo em comissão, é cargos de chefia e coordenação, tá? Teoricamente, eles vêm para a prefeitura para somar forças, para orientar, para prestar uma consultoria, ser um chefe, né? Não é o que acontece na prática, tá, gente? Mas como para concurso, vocês têm que ver, né, o ideal, vamos falar que o mundo ideal da lei é essa, que eles vêm para subsidiar os servidores e ensinar. Às vezes não é isso que acontece, às vezes é o servidor que tem que ensinar o abençoadinho, mas é assim que funciona a vida. Então, vamos lá. O ocupante de cargo de provimento, de comissão, CC, que for exonerado por iniciativa da administração. O que é isso? O prefeito decidiu que aquele chefe, aquele coordenador, não precisa mais do serviço dele, vai colocar ele para a rua. Ou a pedido da administração, ou a pedido será devido o pagamento de férias vencidas ou proporcionais, porém, sem o acréscimo de 1/3. Errado. Todos os direitos, inclusive tem no artigo 5º, acho que é ali, tem todos os direitos do servidor em comissão. Ele tem praticamente quase todos os direitos de um servidor de quadro, de um servidor efetivo, né? Mas aqui está dizendo que ele não vai ter 1/3. Sim, ele vai ter. Claro que ele vai ter proporcional. Bom, ele trabalhou 6 meses e foi exonerado. Ele vai ganhar as férias proporcional aos 3 meses que ele trabalhou, obviamente. Mas ele vai receber. Então, a gente viu ali que a D está errada, a C está errada e a A está errada porque não é 2 anos, é 3 anos. Então, logo, a questão correta é a B. Então, vamos ver por que a B está correta. O servidor que não entrar em exercício, ou seja, não começar a trabalhar, depois do prazo estabelecido nesse estatuto, será sumariamente exonerado do cargo público. Sim, é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês ali. Nomeação, posse e exercício, tá? Então,
Essa é mais uma questão, e vocês vejam, tem que observar, ó, a C ali, o que dedurava ela, que ela estava errada? A palavra vedada, né? A, o que que a nos dizia que estava errado? 2 anos, ó, na pressa. Então, assim, ó, vocês vejam que aquelas dicas que eu passei, a gente tem que prestar muita atenção naquela coisa do emocional, sabe? De tu tá muito afoito. Desculpa, tomar uma aguinha. Aquela coisa assim, eu vou estar com pressa, eu não tenho tempo. Então, vocês vão ter que, na hora da prova, gente, limpar tudo, deixar os problemas em casa, não tem problema, não tem nada. A vida de vocês vai ser só ler a prova, né? O tempo que vocês ficarem ali é só para isso. Porque vocês vejam, ó, ali, ó, 2 que dava errado, ó, uma palavra, gente, basicamente uma palavra em cada sentença, em cada frase, é o que dava se ela estava certa ou errado. Então, vai você não prestar atenção no que está lendo. Você vai errar uma questão. Uma questão pode significar muito. Opa, peraí que eu botei lá no final. O que eu fiz aqui? Onde eu tô? Vamos lá, essa questão a gente já fez, já. Ah, tá. Aqui. Gente, já 10h20, meu Deus, como passou rápido. Então, aqui, na verdade, essa aula aqui eu finalizei, tá? Daí eu coloquei aqui, você é um vencedor, né? Então, se permita vencer, estude, mentalize, reze, gente. Eu não sei qual é a fé de vocês, mas ore, reze, medite, não sei, né? Ou se conecta com o ser superior, agradeça, né? E bora estudar. Esses próximos dias agora, eu peço para vocês que vocês se permitam estudar, aproveitem. Se tiver que diminuir o horário de almoço, sentar em algum lugar, ler, deixar de ir alguns compromissos, porque só esse tempo aí, ó, 25 dias, acho que vai dar, 26 dias, aproveitem esse tempo agora, né? Durmam um pouco menos daqui a pouco, estudem, aproveitem, porque cada informação que vocês vão aderindo agora ao que vocês já têm, que vocês têm um conhecimento, vocês fizeram, o mínimo para se inscrever nesse concurso tinha que ter o 2º grau. Então, vocês já têm o ensino médio. Então, assim, procurem ler, né, prestar atenção, vejam lá aquelas dicas que eu coloquei no vídeo hoje, que é do tipo de maneira que você aprende, né, se é ouvindo, se é falando, se é escrevendo, se é fazendo, né, vejam lá qual o seu tipo e se permita, tá, pessoal? Então, assim, se permita, porque vocês têm a oportunidade na mão. Aí agora deixa eu sair aqui, que eu quero olhar a carinha de vocês, que eu tô no celular aqui também, mas não... Deixa eu ver aqui. Eu quero saber de vocês, deixa eu ver lá, se tem alguém que colocou alguma coisa. Eu quero saber de vocês aí, quem topa nós seguirmos o Biden. Eu tenho mais uma aula para dar, se vocês quiserem. O que vocês acham? É 10h20 agora. Acho que essa também vai ficar entre 40 minutos e 50. O que vocês acham? Podemos seguir? Até porque, para não ficar longa, o que eu vou fazer? Eu só vou encerrar aqui, e aí eu abro outra, só para não ficar o vídeo, para quem for assistir, não ficar muito longo, tá? Então, pessoal, obrigada pela atenção de vocês, só vou encerrar aqui a gravação, e aí depois eu começo de novo, só um pouquinho. Vocês estão ouvindo a minha gata, ela está desesperada para ir por fora. Então tá, gente, muito obrigada, estudem, lembrem de estudar bastante, vocês estão na reta final, tá bom? Um abraço a todos. Espera aí.